Hoje a gente vai falar um pouco da aula passada sobre núcleo e a gente vai prosseguir com o nosso novo conteúdo falando sobre divisão celular, mitose e meiose. Então, nesse sentido, a gente tem que saber sobre o núcleo, por quê? Porque é ele que vai embasar todo o processo de divisão, tá certo? Então, vamos lá para o nosso entendimento, para o nosso resumão sobre o núcleo. Então, o que é um núcleo? O núcleo é uma região central da célula, onde dentro dessa região central vai ter principalmente o DNA, que é justamente o nosso material genético principal. É o que faz nós termos nossas características. Esse material genético, ou seja, que é feito basicamente de DNA, ele vai ter vários genes e cada gene ele vai produzir uma característica no nosso corpo. Então, assim, cada célula do ser humano, por exemplo, ele vai ter 46 cromossomos, tranquilo? Ou seja, 46 DNAs. Por que cromossomos? Porque na verdade há uma variação desse DNA. Dentro do núcleo, a gente vai ter o DNA em dois formatos, basicamente: em formato de cromatina e em formato de cromossomo. A cromatina ela se transforma em cromossomo ao longo do processo do ciclo celular, beleza? Então a gente vai ter que o cromossomo ele vai ser fundamental no processo de divisão. Então aqui a gente tem uma célula, te demonstrando bem na parte central dessa célula o núcleo celular, né? Onde se encontra então o nosso material genético. Bem, então como é um resumão rapidamente para vocês aqui, eu vou ter que o núcleo celular ele é o central da informação genética, porque vai ter o DNA, né? E todas as informações das células vêm do núcleo, né? Ou seja, para formar qual tecido aquela célula vai interagir. E, logicamente, já que a gente está falando de DNA, a gente está falando de genética, a genética, um dos campos da genética é a hereditariedade, que vai passando de pai para filho, justamente esses genes, tranquilo? Ou seja, o núcleo ele é o protetor dessa molécula aonde vai fazer toda essa adequação no nosso organismo, tranquilo? Bem, existem alguns componentes interessantes que a gente deve frisar, que a gente já falou na aula passada, mas eu estou voltando com vocês. A gente vai ter, por exemplo, a primeira, a primeira, a primeira estrutura que a gente vai ter aqui vai ser justamente a delimitação do núcleo celular, né? E essa delimitação é justamente a carioteca, ou também conhecida como envoltório nuclear. A carioteca ou envoltório nuclear, ele vai ser feito basicamente da mesma estrutura que tem a membrana plasmática. No entanto, há diferenças estruturais. Como assim? A gente vai ter que é formada por uma bicamada fosfolipídica, só que ao invés de ter proteínas, ele vai ter poros, por onde vai passar o material genético, o RNA principalmente, né, quando ele é produzido. O RNA, lembrando que o RNA ele vai sair daqui de dentro, ele vai ser produzido aqui dentro, depois ele vai para o citoplasma da célula, encontra uma organela chamada de ribossomo e a partir disso ele produz as proteínas que nós precisamos. Beleza? Então por isso que o envoltório nuclear ele precisa ter esses buracos, esses poros por onde vai passar principalmente o RNA mensageiro, transportador, o ribossômico e assim vai. Beleza? Outra coisa que a gente vai encontrar dentro do núcleo é a cromatina, né? Então, para isso, eu vou mostrar logo essa imagem aqui para vocês, beleza? Ou seja, o que é a cromatina? É o DNA mais essas proteínas associadas aqui, ó. Essas proteínas que estão associadas ao DNA, elas são chamadas de estonas. E essas proteínas, elas são fundamentais porque a tendência é transformar a cromatina, que está toda desenrolada aqui, em uma estrutura totalmente enrolada, ó, beleza? Chamada de cromossomo. Então, a cromatina ela vai produzir o cromossomo. O cromossomo vai ser fundamental na divisão, principalmente para diminuir o tamanho desse DNA. O DNA ele é muito grande, então por isso que ele precisa se enrolar, ele precisa criar essa estrutura em forma de X, tranquilo?
que é chamada de cromossomo. Aqui no meio do cromossomo a gente tem uma região chamada de centrômero, né? E nós temos também os braços do cromossomo, que são chamados de cromátides. Então, na hora da divisão celular, essas cromátides, por exemplo, elas vão se separar na mitose e na meiose também, que são os dois tipos de divisão que vai acontecer. Beleza? Então, por isso que é importante a gente entender aqui a cromatina e o cromossomo, né? Então, dentro do núcleo a gente vai ter cromatina e próximo da divisão celular a gente vai ter a formação do cromossomo. Beleza? Outra coisa importante é que a gente vai ter um líquido dentro do núcleo chamado de cariolinfa, ou também conhecida como nucleoplasma, beleza? Esse líquido ele vai ajudar no desenvolvimento metabólico dentro do núcleo. Ou seja, ele vai ajudar na produção de RNA, ele vai ajudar na organização do núcleo e assim vai. Outra coisa muito importante é essa região mais espessa aqui, olha, que vocês estão vendo. Essa região é chamada de nucleolo. O nucleolo ele vai ser extremamente importante, por quê? Porque dentro do nucleolo é onde vai ser produzido principalmente RNA ribossômico, o RNA-R. Beleza? Esse RNA-R é o ponto de partida para a produção do ribossomo. Tranquilo? Então por isso que ele é tão importante também. Beleza? Então é importante que a gente entenda assim, o núcleo do que a gente já falou para a gente prosseguir e entender o processo que é justamente a divisão celular e o ciclo celular de maneira geral. Né? Então aqui eu tenho as estruturas, olha, que a gente acabou de falar. Né? Então a carioteca envolvendo o núcleo, os poros da carioteca, lembrando que a carioteca é lipoproteica, uma bicamada, ó, lipoproteica, o nucleolo, onde vai produzir principalmente RNA ribossômico, né? Por aqui a gente tem também as cromatinas e tudo mais, e assim por diante. Vamos lá. Galera, continuando. E aí então a gente chega no ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o ciclo de vida da célula, beleza? Ou seja, ela vai ter um período onde ela vai estar se preparando para a divisão e a gente vai ter justamente o período da própria divisão. Então assim, o ciclo celular, o ciclo de vida da célula, ela inicia nessas fases aqui iniciais. Observe que essas fases iniciais elas têm a maior parte da vida do indivíduo, tranquilo? Da célula em si, tranquilo? E a divisão é bem pequena, a fase da divisão é bem pequena, tranquilo? Mas ela passa a vida inteira dela se preparando para acontecer o processo de divisão. Então, por isso, nesse período de preparação que vocês estão vendo aqui, ó, a gente chama esse período de intérfase, tranquilo? Então, a intérfase ela é dividida em 3 fases, basicamente. Nós temos a fase chamada de G1, a fase S e a fase G2. Bem, a fase G0 eu não vou estar abordando com vocês mais definidamente, principalmente porque a gente está em aula virtual, mas eu vou dar dicas para vocês durante durante algum áudio na aula de hoje, tá bom? Então olha só, nessa primeira fase a gente tem a preparação então da célula para que aconteça a divisão. Então, por exemplo, na fase G1, galera, a principal coisa que acontece é o aumento celular. Então a célula ela vai aumentar de tamanho. Por que ela aumenta de tamanho? Porque o objetivo da divisão é ter células do mesmo tamanho, tranquilo? Então na fase G1, a principal coisa que acontece é a produção de proteínas e, logicamente, como a gente tem essa produção de proteínas, há um aumento do volume celular dentro da fase G1, tranquilo? Para acontecer o processo de divisão. Na fase S, galera, a gente tem a duplicação do DNA. Muito importante esse processo, por quê? Porque na fase S, galera, imagina o seguinte, eu falei para vocês logo no início da aula, que na verdade, senhores, nós temos 46 cromossomos. E de fato isso é verdade. Mas pensa comigo, se eu tenho 46 cromossomos em uma célula, se eu dividir essa célula no meio, eu iria ter 23 cromossomos em cada célula. E aí tá, quando ela se prepara para a próxima divisão, poderia se dividir novamente e os 23 cromossomos, 23 DNAs, se dividiriam novamente. Então ia chegar um certo momento que não ia mais existir célula.
Por isso que a fase S é importante, porque ela promove a duplicação do DNA. Ou seja, cada célula tem 46 cromossomos. Quando ela passa pela fase S, esses 46 se duplicam. Ou seja, eles chegam no período de 92 cromossomos. Beleza? Então, na fase S, acontece essa duplicação do DNA. E no caso do ser humano, tranquilo? A gente tem, então, esse processo de duplicação para 92 cromossomos, 92 DNAs. Tá certo? E aí a gente chega na última fase da intérfase, chamada de G2. A G2, galera, ela também vai produzir proteínas, assim como a G1. Só que o grande problema é o seguinte, é que ela vai produzir proteínas que vão ser, vão ser voltadas diretamente para o processo de divisão. Então, olha só, vamos resumir aqui para vocês rapidamente. Intérfase, o período em que a célula se prepara para a divisão. Na fase G1, aumenta o volume celular e produz proteínas. Na fase S, a gente tem a duplicação do DNA. E na fase G2, a gente tem a produção de proteínas para o processo de divisão. Então, esse é o primeiro processo do ciclo celular. Como eu te falei, o ciclo celular ele vai ter a intérfase mais o período M, que é justamente o período de divisão. Esse período de divisão ele vai poder ser de dois tipos. Ele pode ser por mitose ou pode ser por meiose. Olha só, mitose e meiose. Galera, olha só, preste atenção. A mitose ela é um tipo de divisão onde uma célula ela vai se dividir em duas com a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Tranquilo? Então observe essa definição. Então a mitose ela vai produzir duas células com a mesma quantidade de DNA da célula mãe, com a mesma quantidade de cromossomos. Então, galera, se eu tenho uma célula com 46 cromossomos, as células filhas elas vão ter também 46 cromossomos. Tranquilo? Então isso é importante a gente prestar atenção. Observe aqui o que a gente tem falado aqui, ó. Olha, essa célula é 2N, beleza? É o que a gente chama de célula diploide, porque ela tem a quantidade duplicada de DNA. Na aula passada foi falado isso também nos vídeos que foi mostrado, tá bom? Já as células filhas, elas também são diploides, então elas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Já na meiose, já é um pouco diferente. Observe aqui, ó. Meiose vem de meio, vem de metade. Significa dizer o seguinte, que eu tenho uma célula mãe. Na meiose, ela vai passar por duas divisões, uma equacional e uma reducional, tranquilo? E o resultado da meiose vai ser a produção de 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe, com a metade do número de DNAs da célula mãe. Beleza? Então essa é a diferença principal entre mitose e meiose. Lembrem-se, a meiose ela produz células sexuais, tranquilo? Já a mitose elas vão produzir células convencionais que existem no nosso corpo. Beleza? Vamos lá. Então vamos para o primeiro processo, vamos para o primeiro tipo de divisão. E esse primeiro tipo que está colocado aí, espelhado para vocês, é o tipo de divisão por mitose. Então a mitose, como a gente já falou, assim como qualquer tipo de divisão, ela vai sofrer primeiramente a intérfase, tranquilo? E depois então a gente vai ter a fase M. Nesse caso, é a primeira tipo de divisão, que é a mitose, que vai acontecer em células convencionais e não produz células sexuais. Beleza? Eu quero chamar a atenção, antes da gente começar a explicar, aqui pelo tempo, né? Então eu tenho a intérfase, olha. Aqui na fase G1, a gente tem 9 horas de duração na fase G1. Na fase S, 10 horas de duração. Na fase G2, nós temos 4 horas e meia. E na fase de mitose, ou seja, na divisão de fato, acontece apenas em 30 minutos. Então, tipo assim, como eu falei para vocês, a intérfase é a preparação para a divisão. Por isso que ela leva mais tempo. É por isso que ela dura mais tempo para se preparar para o processo de divisão. A divisão ela precisa ser
perfeita, tranquilo? Então vamos lá nesse ponto. Então vamos nessa. Bem, existem 4 fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase, beleza? Então nesse caso, essas 4 fases, elas são de extrema importância. A prófase, que é a primeira fase, ela vai começar a adequar a célula para que aconteça a divisão. Então a gente vai ter, olha, os centríolos, que são esses caras bem aqui, ó, estão representados por essa letra T. Eles vão produzir justamente essas fibras, que são chamadas de fibras do fuso acromático, beleza? E essas fibras, elas vão ser importantes no processo de divisão ao longo do processo, tá certo? A gente também tem o desaparecimento do núcleo, beleza? O núcleo ele vai tender a desaparecer na prófase. O cromossomo, o DNA, né, que está aqui dentro, que está em forma de cromatina, ele começa a se enrolar, tranquilo? Então a gente vai ter aí o enrolamento da cromatina para formar o cromossomo, tranquilo? E mais importante, esses caras aqui no final da prófase, eles vão começar a se deslocar para o meio da célula. Por quê? Porque depois da prófase nós temos a metáfase. Olha só a metáfase. Metáfase vem de metade. Tranquilo? Então os cromossomos eles vão estar voltados no meio da célula. Tranquilo? Por que isso? Porque as fibras do fuso elas vão se conectar na parte mediana do cromossomo, que é chamada de centrômero, que eu já falei agora há pouco para vocês, e eles vão ficar organizados na região da metade da célula, o que a gente pode chamar de placa equatorial. Beleza? Vamos nessa. Depois a gente chega na anáfase. Então, tipo assim, eu sempre falo que ana vem de separação, vem de quebra. Então, os cromossomos eles tendem a se quebrar, a se separar. Então, nesse ponto, galera, eu vou ter a anáfase, beleza? A separação das cromátides irmãs. Olha como eu tenho as cromátides separando. Então, a tendência, o ideal na espécie humana é que vá para um lado 46 e para o outro também vá 46. Beleza? E por último, nós temos a telófase. A telófase, na verdade, ela vai ser o inverso da prófase, ou seja, tudo que desapareceu na prófase volta a aparecer na telófase. Então, por exemplo, o núcleo desapareceu, ele volta a se reestruturar. As fibras do fuso começaram a aparecer, né? As fibras elas começam a recuar e assim por diante. A gente vai ter, por exemplo, o desenrolamento do DNA, a organização das organelas. Então tudo vai acontecer na telófase, tranquilo? Só que o ponto final da telófase é chamado de citocinese, ou seja, citocinese é a quebra da membrana plasmática, tranquilo? Ou seja, quando quebra essa membrana plasmática aqui, a gente chama de citocinese, e o final da telófase quando produz 2 células idênticas à célula mãe. Beleza? Então esse é o intuito da nossa divisão por mitose, tranquilo? Vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico que mostra basicamente como é que acontece a questão do DNA, como eu te disse, que na fase S duplica, né? Então, olha, na fase G1 eu tenho uma quantidade de DNA, 2N aqui, ó. Na fase S esse DNA se duplica, tá? Na fase G2 mantém-se essa duplicação, prófase e metáfase também, só que na anáfase, olha, tu pode ver uma queda bem grande aí, beleza? Por quê? Porque vai uma parte dos cromossomos para um lado e uma parte dos cromossomos para o outro, tranquilo? E por isso na telófase, como já está dividindo a célula, a gente vai ter de um lado, no caso do ser humano, 46, do outro lado, no caso do ser humano, mais 46, e a divisão da célula, mostrando pra gente então essa quantidade de DNA. Beleza, galerinha? Vamos nessa, continuando. Bem, a gente chega então na meiose. Galera, qual a diferença da mitose para a meiose? Como eu te disse, a meiose produz 4 células diferentes da célula mãe, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então vamos lá. A diferença também
principalmente no processo de divisão. Por quê? Na meiose a gente tem duas divisões consecutivas. Na mitose a gente só tem uma. Então nesse caso a gente vai ter a intérfase acontecendo e a gente chega na primeira fase, que é chamada de prófase 1. A prófase 1 é a primeira fase, por quê? Porque na verdade ela está dentro do primeiro processo da meiose, que é chamado de meiose 1. Então na meiose 1 nós temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E na meiose 2 nós temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e por último telófase 2. Beleza? Então, para a gente iniciar bacana, a gente primeiro precisa entender essa primeira fase aqui. Por quê? A meiose 1, na primeira fase, a gente tem a prófase 1, ela é um pouco mais longa que as demais. Justamente por um processo que vai acontecer na prófase, que vai ser chamado de crossing over. Beleza? Então, o crossing over acontecendo, DNAs vão ser trocados entre os cromossomos. Tranquilo? Então, para isso, eu quero que vocês prestem atenção bem aqui, beleza? Então, nós temos, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Essa é a nossa prófase 1. Aí tu vai dizer, pô, professor, tá difícil lembrar dessa parada. É só lembrar disso aqui, Levei Zilda para discoteca de dia. Como assim, professor? Levei LE, leptóteno, primeira subfase. Zigóteno, Zilda, né? Então, zigóteno, segunda subfase. Paquíteno, para, ou seja, PA, na verdade, vem de paquíteno. De dia, né? Então a gente tem o diplóteno sendo representado pela letra D. E de dia tá aqui, diacinese, tranquilo? Então são essas 5 fases que existem na prófase 1, beleza? São essas 5 subfases, na verdade, tranquilo? Então a gente vai ter o seguinte, no leptóteno, que é a primeira fase, os filamentos de cromatina, eles vão começar a esterilização, eles vão começar a se enrolar, tranquilo? Então a gente é cromatina e vai formar cromossomo, beleza? E a gente vai ter o início também da desorganização do célula, do núcleo, perdão, aonde vai desaparecer esse núcleo, beleza? Então o que rola? Olha só, galera do mal, aqui eu tenho os cromossomos se emparelhando no zigóteno, o que a gente chama de pareamento dos cromossomos homólogos, tranquilo? Então, por exemplo, o que é um cromossomo homólogo? São aqueles cromossomos que têm a mesma carga genética. Beleza? Então a gente tem, por exemplo, se nesse caso o azul ele tem um gene bem aqui para a produção de patos, beleza? Não, para a produção de patos, nada a ver. Se eu tenho aqui um gene para a produção de cor de olhos, pro outro lado eu tenho um gene para a produção de cor de olhos também, beleza? Então por isso eles são chamados de cromossomos homólogos. Eles vão estar um do lado do outro, tranquilo? Então, nesse caso, a gente tem o zigóteno, quando os cromossomos homólogos se pareiam, beleza? O paquíteno, a gente vai ter que os cromossomos, galera, eles já vão ser tetravalentes ou também bivalentes, dependendo do cromossomo, beleza? Tetravalentes ou bivalentes depende dos braços do cromossomo, ou seja, a gente já percebe uma totalização do enrolamento do DNA, beleza? Então a gente tem aqui a criação das cromátides, tranquilo? E pode ocorrer o início do crossing over, que é a duplicação. Mas observem, galera, que aqui eles já vão estar numa região próxima para acontecer o processo de troca. E aí acontece o diplóteno. O diplóteno, né? Nesse caso, o diplóteno é a fase onde acontece a permutação, o crossing over, ou seja, esse cromossomo vermelho vai dar um pedaço para o azul e o azul vai dar um pedaço para esse vermelho. Então vai haver uma troca aí no diplóteno. Por isso a gente chama essa troca de crossing over, beleza? A diacinese é a última subfase da prófase 1. Então a gente já tem a terminalização dos quiasmas, que é a
onde acontece o processo de troca, a separação dos braços cromossomos, beleza? E a gente tem o final da desorganização do núcleo. Então o núcleo ele tende a desaparecer na diacinese, beleza? Tranquilo? Então, olha só. Então, falamos sobre a prófase 1, sobre as suas subfases. Então, nós temos metáfase 1. O que é a metáfase 1? Os cromossomos homólogos que a gente falou aqui, eles vão bem no meio da célula. Agora, olha a diferença. Na mitose, se eu for pegar aqui, por exemplo, a mitose, galera, aqui eu não tinha cromossomos homólogos. Olha como eles eram individualizados no meio da célula. Beleza? Então, aqui eu já tenho cromossomos homólogos, tranquilo? Então, na metáfase 1, os cromossomos homólogos vão ficar no meio da célula. E aí, na anáfase 1, a gente tem a separação desses cromossomos homólogos. Então, como eles estão um do lado do outro, então um cromossomo homólogo vai para um lado da célula, o outro cromossomo homólogo vai para o outro lado da célula. Beleza? E a gente chega então na telófase 1, beleza? Lógico, vai acontecer citocinese, vai acontecer quebra de membrana plasmática, tranquilo? Mas a gente vai ter a produção de duas células com 46 cromossomos, beleza? Cada uma. Esse tipo de divisão, esse primeiro tipo de divisão, que é chamado de meiose 1, ele é chamado de reducional, porque vai reduzir a quantidade de cromossomos e tudo mais. E a meiose 2, apesar de que aparentemente vai reduzir, ela é chamada de equacional, beleza? Porque ela mantém a quantidade de cromossomos que se tem dentro do processo. Então, o que é mais interessante é que a meiose 2 ela é idêntica à mitose, então por isso que se torna fácil, beleza? Então na próxima fase, já que a gente teve aqui a telófase 1, e como eu falei para vocês, telófase é o inverso da prófase. Tudo que aconteceu na prófase acontece o contrário na telófase, beleza? Então a meiose 2 ela é toda igual à mitose. Então, ó, primeira coisa, a gente tem a duplicação dos centríolos, criação das fibras, olha, nas duas células. O núcleo desaparece, o cromossomo ele se condensa, beleza? Na metáfase 2, os cromossomos eles vão estar no meio da célula. Observem como as fibras estão grudadas no meio do cromossomo, tranquilo? E na anáfase 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, uma cromátide vai para um lado e a outra cromátide vai para o outro lado, tranquilo? E por último, nós temos a telófase 2, beleza? Aonde acontece o processo de citocinese, como a gente já cansa de falar, né? Que é a quebra da membrana plasmática e tudo mais. E sabendo que houve essa separação entre cromátides irmãs, a gente vai ter 4 células com a metade do número de cromossomos da célula que originou, que é essa daqui, ó. Beleza? Então, nesse caso, eu posso dizer que eles são células N, já que eu tenho a 2N, que vai ter a quantidade total de cromossomos. Nesse caso, a gente vai ter células N. Tranquilo? Então, galera, só para finalizar aqui rapidamente, um esquema resumo para vocês. Todas essas imagens vão ser postadas para vocês, então não fiquem preocupados em anotar algumas coisas. Só anotem aquilo que foi importante da minha fala, porque, enfim, pode ser que isso não volte. Mas só que, tipo assim, galera, você tá no meio virtual, então, para que você entenda, assista a aula, volte, repita o máximo que você puder para que você coloque na sua cabeça todo esse conteúdo que é tão importante. Então, só para finalizar aqui, eu tenho um esquema resumo para divisão celular, né? Então, a mitose, ela acontece em células diploides e vai gerar células também diploides. Ou seja, ocorre para reparação de tecidos quando você se fere, por exemplo. Acontece também para a questão de multiplicação de tecidos, para que você cresça, por exemplo. Beleza? Após a intérfase, acontece 4 fases na mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ponto. Na meiose, a gente tem células diploides, que são as originárias, né? E vão dar origem a 4 células haploides, ou seja,
que vão ter a metade do número de cromossomos da célula-mãe. A célula-mãe ela é diploide, mas as filhas serão haploides. Elas vão ter a metade do número de cromossomos. Beleza? A meiose ela ocorre para a formação de gametas. Tranquilo? Então, nesse caso, é muito importante a gente entenda esse processo aí. Tá? A meiose também ela é uma divisão dupla. Ela vai ter dois tipos de divisão, a meiose 1 e a meiose 2. E cada uma dessas divisões vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tranquilo? Só que na prófase 1, galera, na prófase 1 a gente tem subfases. Então nessas subfases a gente vai ter leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tranquilo? Galera do mal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o chat do YouTube mesmo, ou também nas nossas aulas virtuais. Vocês podem estar fazendo perguntas. Tranquilo? Então, beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!